Primeiramente, o que é bioma? Bioma é conjunto de ecossistema terrestre com vegetação característica e fisionomia típica, onde predomina um certo tipo de clima. O bioma chaparral pode ser encontrado em vários continentes: costa oeste dos Estados Unidos, costa oeste da América do Sul, Península Ibérica, África do Sul, Austrália, entre outros. Existem vários tipos diferentes de relevo a que esse bioma está associado. Em algumas áreas são planícies, mas em outras regiões são montanhas. São áreas realmente espantosas, com muito por oferecer. Os grandes biomas chaparral localizam-se ao longo da costa da Califórnia e em várias áreas ao redor do mar Mediterrâneo. Ele é caracterizado por uma função predominantemente arbustiva, associada ao clima ameno, com invernos amenos e verões quentes, e ao regime de fogo periódico. Algumas de suas características são: localizado maioritariamente em zonas costeiras, os chaparrais são constituídos por florestas e matagais com plantas de folha persistentes. Sobre a fauna, a maioria dos animais encontrados nele são mais ativos à noite, pois o dia é quente demais. Existem sim algumas exceções, como alguns répteis que conseguem adaptar-se muito bem ao calor. Há muitos insetos, incluindo joaninhas, escaravelhos, entre outros. As abelhas são habituais no bioma chaparral. Os animais que vivem neste bioma são capazes de sobreviver com muita pouca água e também são capazes de viver bem no calor do verão e nas temperaturas mais frias de inverno. Alguns deles são espécies de aves que migram durante os meses de inverno. Há muitos animais que vivem em chaparrais, incluindo invertebrados, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Os diferentes chaparrais existentes no mundo suportam diferentes populações de organismos, que se foram adaptando ao longo período de seca e incêndio frequente. No litoral sul da Califórnia, nos Estados Unidos, há uma predominação de cobra, esquilo, coiote, veado, raposa, largata, lince, cascavel, coelho, aranhas, ratos, zebra, borboleta. Na costa do Chile, na América do Sul, é encontrado o cervo do Chile. Na costa da Austrália, o canguru cinza, cobra. Na África do Sul, é encontrada aquela ave, papa-açúcar. E o Muitas das plantas encontradas neste bioma têm folhas que são feitas de materiais altamente inflamáveis. É por isso que os incêndios são capazes de se espalhar tão rapidamente, e não apenas nas condições de seca, o que também é interessante. Porém, é que essas são também as plantas que têm a capacidade de suportar os incêndios. Elas têm cascas pesadas e raízes profundas, de modo que algum tempo após o fogo elas são capazes de crescer de novo, o que lhes permite tirar a umidade do ar. O chaparral, bioma deserto, existe muitas vezes uma grande quantidade de sobreposição de plantas. Há uma abundância de arbustos que tornaram-se altamente adaptativas aos fogos do local. As suas raízes conseguem drenar uma grande quantidade de água de chuva, estendendo-se horizontalmente abaixo da superfície do solo, ou aprofundando-se para absorver a água do lençol freático. Clima. Sobre o clima, há um inverno muito chuvoso e também um verão muito seco. O clima muda muitas vezes com as diferentes estações do ano. No verão, pode estar seco o suficiente para criar uma seca. Este período de seca pode estender-se até 5 meses no ano. Há muitos fogos nesse tipo de bioma, muitos deles causados por relâmpagos, por mão humana, entre outros. Embora possa ser difícil manter os fogos sob controle, os estudos mostram que eles realmente são uma parte essencial para controlar o equilíbrio dos seres vivos neste bioma. As temperaturas no bioma do Chaparral são de cerca de 1 grau no inverno e pode atingir os 40 graus nos meses de verão. Agora falando de um problema que o Chaparral enfrenta, que é a introdução de ferramentas, seres humanos e materiais para a extração da cortiça, que continua a ser uma ameaça para o ambiente natural. É interessante como essas informações podem rapidamente tornar-se preocupantes para o equilíbrio natural das coisas. No entanto, muitos muitos dos animais nesses locais têm sido capazes de adaptar-se com êxito até agora. Não há como negar que o bioma Chaparral é muito lindo e convidativo. No entanto, o desenvolvimento desta área natural é a sua maior ameaça.